Boa noite. Oi, boa noite. Oi, mãe. Olá, boa noite. Quase 20 horas. Oi, Heloísa. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Doutora Mônica deve estar chegando. Oi, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar. Oi, minha prima Natália. Maria de Lourdes, Georgine. Eu tô bastante entusiasmada para essa live de hoje, principalmente porque a gente tá nesse momento de vida tão maluco. Sejam bem-vindos. Acho que vai faltar tempo para tanta coisa que a gente Doutora Mônica, eu enviei um convite, vê se chegou aí. É tanto assunto para a gente falar hoje. Opa! Tudo bem? Boa noite, doutora Mônica. Boa noite, Thalita, tudo bem? Tudo certo, tem bastante gente entrando. 1 minuto, 61 pessoas já. Nós Nossa, que estamos legal. extremamente entusiasmados com a live de hoje. Eu acho que tem muito assunto. O nosso maior desafio, doutora Mônica, vai ser o tempo. Eu acho também. Vamos esperar mais um pouquinho e a gente começa a se apresentar. Tá tudo bem aí em Campinas, dentro das possibilidades? Dentro das possibilidades, sim. Acho que a gente vai ter um periodinho pior aí no final de semana, mas estamos administrando, né? Sim, com certeza. Mais gente entrando. Os meus pacientes estão em peso aqui. Eu sei que tem grupo de WhatsApp, Diabetes Brasil, que fizeram divulgação também. Eu acompanhei, Thalita, várias mensagens de elogio, de carinho, de curiosidade pela live. Que Acho que vai coisa ser muito boa. interessante. Com certeza, com certeza. Tem mais. Acho que a gente dá mais 2 minutinhos, doutora Mônica, e a gente começa oficialmente aí. Tá bom, tá bom. E a gente pretende, para quem está entrando, a gente pretende deixar a live gravada assim. Clarissa, Regina, tem muito paciente meu. Eu fiz muito propaganda. No grupo dos pacientes, eu falei assim: vocês estejam lá para a gente discutir. A ideia é que a gente discuta o nosso roteiro, mas que as pessoas interajam. E eu estou aqui mais como uma facilitadora. A gente está aqui para ouvir a doutora Mônica, psiquiatra, pesquisadora no tema. Mais 1 minutinho a gente começa. Queria aproveitar então esse tempo para te agradecer, Thalita, viu, pelo convite. Foi muito prazeroso, né? Tá sendo prazeroso preparar essa live, estudar, escolher os temas. Isso é fruto de muita observação, de muito estudo. E eu espero que isso possa acrescentar aí na vida das pessoas que estão ouvindo e que a gente tenha um debate rico. Com certeza, com certeza. E eu sei que tem profissionais da saúde aqui. Eu acho que na nossa prática, porque sempre que a gente conversa, eu falo que às vezes eu ouço alguma frase de pacientes, pessoas com diabetes ou seus familiares, e eu paraliso. E muitas vezes eu penso, o que que eu vou falar? Então, com certeza essa live vai acrescentar também para o profissional de saúde que está aqui com a gente. Então, eu acho que em respeito às pessoas que chegaram aqui pontualmente, nós já estamos quase com 70 pessoas. A ideia dessa live é a gente discutir um pouco sobre em resumo, o cansaço dentro do diabetes. A doutora Mônica hoje no Brasil
Eu acredito que é a pessoa mais gabaritada dentro desse assunto por ser psiquiatra, tem um olhar diferente da endocrinologia em si, e hoje, sendo representante da pesquisa dentro dos aspectos psicológicos em diabetes, e aqui a gente vai envolver mais o diabetes tipo 1, né, doutora Mônica? Isso, exatamente. Então, nós vamos começar com o nosso roteiro, as pessoas podem ir interagindo. O meu papel, novamente, é mais como uma entrevistadora, uma facilitadora, e a gente vai seguindo na nossa discussão e o que vocês trouxerem de observações, dúvidas, a gente vai conversando também. Então, dentro do perfil Diabetes Tipo Nada Impossível, principalmente para quem é meu seguidor há bastante tempo, a gente tem uma visão muito de buscador de solução. Então, vamos acordar de manhã, vamos trocar a agulha da caneta de insulina, vamos pensar na glicemia, entender como é que vai ser o carboidrato, sempre procurando solução. E hoje faz 6 anos que eu trabalho em consultório privado e eu acreditava que, tendo um bom médico, uma prescrição legal, entendendo de diabetes e tendo um estilo de vida saudável, a situação estaria resolvida. Até que um dia eu ouvi no meu consultório: tenho um bom médico, tenho apoio familiar, estou fazendo terapia, mas odeio o meu diabetes. A grande frase é: eu não consigo me aceitar desse jeito. Doutora Mônica, o que a gente faz nesse cenário? O que a gente fala para essa pessoa? Então, Thalita, eu penso que tem assim várias dimensões nessa fala que você relatou. Primeiro, eu acho que é a surpresa do diagnóstico. Não é fácil receber o diagnóstico de uma doença crônica, como é o diabetes, Sim. né? Então, a gente precisa desfazer primeiro essa ideia de que existe uma saúde perfeita, porque muitas pessoas entendem que ter saúde é não ter nenhuma doença. Entendo. Né? Uhum. O outro ponto que eu acho é que diabetes tipo 1 é realmente muito trabalhoso. É uma doença que requer uma série de habilidades, de conhecimentos. Então, não é à toa que a gente fala que diabetes tipo 1 é um trabalho 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem feriado, sem férias. Então, é algo que realmente requer uma organização, um planejamento, uma adaptação. Sim. Né? Uma reorganização, né? Uma reorganização, uma mudança, né? E eu acho que eu diria para uma pessoa que fala que odeia o diagnóstico e que não se aceita, que isso não é, às vezes não é possível você gostar de ter diabetes. Não é exatamente gostar de ter diabetes que se trata. Mas a grande questão é que a partir do momento que a pessoa vai aprendendo a gerenciar, vai entendendo que pode ter uma vida com qualidade, vai se sentindo menos privada, fazendo as adaptações de acordo com o estilo de vida, isso vai apaziguando. E essa aceitação, ela pode ser desenvolvida, não é um processo que vem da noite para o dia. Eu acho que a partir do momento que a pessoa vai convivendo bem com o diabetes, essa aceitação vai se construindo. E a gente entendendo que vamos ter momentos mais amigos ou mais próximos desse diabetes e momentos menos próximos. Uma das seguidoras aqui, eu não consigo identificar o nome, mas ela coloca: é um relacionamento cansativo. E realmente é um relacionamento cansativo. Exatamente, exatamente. Para a pessoa e para os familiares em volta, por ser um diagnóstico de muitas demandas. E a gente trabalha muito aqui nessa questão de se adaptar e se reorganizar pelo fato do diabetes tipo 1 não ter um outro caminho. A gente não consegue tirar ele da nossa vida. E dentro dessa pergunta, eu já ouvi a reflexão assim: Thalita, parece que eu tenho duas identidades. A
Por exemplo, eu sou a Maria com diabetes e eu sou a Maria sem diabetes. E dentro da minha vivência, quando a pessoa se entende com duas identidades, é muito mais desafiador, porque a gente consegue, tem que colocar o diabetes nos vários detalhes da vida. Qual que é a sua opinião como psiquiatra, doutora Mônica? Eu acho que a identidade de ter diabetes, ela começa a ser construída no diagnóstico, porque até então a pessoa teve uma vida, para alguns, né? Algumas crianças tiveram diagnóstico muito cedo e não têm lembrança de como é a vida sem diabetes, mas para muitas pessoas o diagnóstico é na adolescência ou mesmo início da vida adulta. Então, essa identidade de ter diabetes vai ser construída. Porque a gente fala de integrar o diabetes na vida da pessoa e não viver duas realidades paralelas, porque é muito difícil você viver, é praticamente impossível você viver duas realidades paralelas. Então, precisa se conhecer muito para integrar essas rotinas, porque muitas vezes, por exemplo, nessa adaptação, o paciente combina com o médico uma coisa que não vai funcionar, porque não é a vida dele, a vida dele não combina com aquilo ou não vai dar certo. Então, precisa se conhecer e dar essas informações para o médico para vocês terem ideias de como fazer essa integração de uma forma mais leve, né? Mais Mais, tranquila, mais suave mais suave. e dentro de pequenos detalhes. Então, as pessoas aqui estão interagindo e falando que é um passo por vez. Então, hoje, até no consultório, eu vivi um adolescente de muito tempo de diabetes, que ele está começando a entender o que é a contagem de carboidrato e a gostar da contagem de carboidrato. E a figura materna dentro da consulta me fala, e isso eu já vivi outras vezes, Thalita, mas eu quero que ele coma mais legumes. Eu também quero que ele coma mais legumes, mas talvez agora seja o momento de abraçar a contagem dentro da alimentação habitual dele, para ir a gente puxando outros detalhes. Então, eu gosto muito da pergunta, tipo, o que é sucesso para você? Para mim, é esse adolescente vir no consultório e me contar que comeu bolacha recheada. Eu vou falar, ok, vamos organizar a questão da bolacha recheada e vamos abraçar o assunto que a mãe está conversando e está preocupada também, sempre valorizando os dois cenários. E aqui, como endocrinologista, eu quero deixar uma coisa clara, que ninguém, como o Dr. Polonsky diz, ninguém não está motivado para se cuidar dentro do diabetes. Todo mundo quer se cuidar. A grande questão é essa disciplina dentro do se cuidar e que hoje a gente tem evidência científica clara mostrando que uma pessoa pode viver uma vida longa com diabetes tipo 1, talvez com a mesma expectativa de vida que uma pessoa sem diabetes, se houver essa disciplina ao longo da vida. E muitas vezes a gente percebe que a ficha cai quando a primeira complicação aparece. Isso é bastante comum no consultório. E aí vem a pergunta, que às vezes a gente ouve. Doutora Mônica, eu descobri a minha primeira complicação. No primeiro, segundo mês eu consegui engrenar, mas eu acho que eu não vou dar conta, porque esse diabetes não vai embora. Como é que eu vou seguir em frente? Então, Thalita, eu acho que o diagnóstico de uma complicação é realmente delicado, porque é natural ser algo que traz medo, que traz desapontamento. E para a gente fazer uma mudança, a gente tem que ter um outro entendimento. A gente tem que ultrapassar esse medo e ter uma energia e uma motivação que, num primeiro momento, ao receber um diagnóstico de uma complicação, a pessoa está vivendo algo de uma paralisia, algum sintoma depressivo. Então, nessa situação, encontrar de novo a motivação vai ser um resultado de ultrapassar esse luto do diagnóstico da complicação. Porque da mesma forma que tem um luto do diagnóstico inicial, existe um luto também quando tem uma complicação.
Então, eu acho que aí, um primeiro momento, é necessário entender esse sofrimento e aí sim traçar estratégias para reorganizar a vida mesmo com essa complicação. Porque uma coisa que o Dr. Polonsky fala e que a gente percebe muito na experiência clínica, que o medo, isso eu percebo na minha experiência como psiquiatra o tempo inteiro, o medo, ele é capaz de fazer uma mudança de curtíssimo prazo. Então, assim, a pessoa infartou e aí, ai, não vou nunca mais fumar. Não é só o medo que sustenta a longo prazo. Você tem que encontrar benefícios na vida com aquela mudança de comportamento. E aí eu acho que a grande motivação é a pessoa ir começando a perceber benefícios de ter um controle glicêmico melhor. Porque existem muitos, né? Existem muitos benefícios. Com Né? certeza, a começar pela qualidade de vida. Então, quando a gente consegue ajudar a melhorar o resultado glicêmico, a noite de sono é melhor, a hipoglicemia noturna deixa de existir. Eu não tenho diabetes. Como deve ser difícil passar por uma hipoglicemia noturna que a pessoa nem lembra direito o que aconteceu e acordar com 350 de manhã? E isso pode acontecer mesmo para a pessoa mais metódica dentro do diabetes dela. Então, aqui as pessoas estão perguntando, mas realmente é possível viver uma longa vida com diabetes tipo 1 sem complicações? Realmente é possível sim, a gente tem evidência para isso. E se houver complicações, hoje em dia, a maioria delas são tratáveis. Só que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar para fazer o agora, porque a gente vai colher os frutos disso daqui 15, 20, 30, 40 anos. Um ponto tecnicamente que abraça isso são os estudos de demência e hiperglicemia. Então, hoje em dia, a gente discute cognição. Vamos colocar popularmente o risco de Alzheimer na população com diabetes tipo 1. Gente, doutora Mônica, se a gente está discutindo risco de Alzheimer, as pessoas estão chegando com 60, 70, 80, 90 anos com diabetes tipo 1. E vamos lembrar que se uma pessoa hoje tem 70 anos de idade, 50 anos de diabetes tipo 1, poxa vida, ela passou por muito desafio de tratamento. Aqui tem muita gente que já tem diabetes há mais tempo na live. Então, assim, é possível sim viver sem complicações, ou se você já tem 20, 30 anos de diabetes e a situação estava um pouco turbulenta, ainda dá tempo de se organizar? Ainda dá. Em especial para buscar uma qualidade de vida. E aí pode chegar uma outra pergunta que é um tanto quanto comum neste Instagram, e eu percebi esse fenômeno mais depois dos últimos, da pandemia, mas mais desse ano, que é assim: Thalita, você acha que entende, mas você não entende. Você é adulta, você é médica, você é reconhecida e o principal, Thalita, você não tem diabetes. A mãe completa. O meu filho nunca vai ser que nem você. Ele tem 8 anos. Como é que vai ser quando ele tiver 30, 40 anos de idade? Eu recebo essa mensagem toda semana, doutora Mônica. O que eu respondo? Então, eu acho que é aquilo que a gente já conversou em algumas outras situações da futurologia, né? Eu escutei na minha tese, na minha defesa de doutorado, quando eu falei, a diabetes é uma doença, o manejo é para o resto da vida. E um dos psiquiatras que estavam na minha banca, ele falou, olha, eu mudaria essa sentença, porque primeiro que a gente não sabe se daqui a pouco tem alguma cura, a gente não sabe o futuro. A grande verdade é que a gente sabe até esse momento como cuidar. E a gente sabe, isso é muito sólido, que muitas complicações são evitáveis e também algumas complicações hoje têm tratamentos. A própria depressão, que é algo associado, é algo que você pode tratar. A evolução para uma perda cognitiva é algo que dá para ser melhorado, dá para ser controlado.
né? E as outras Sim. complicações crônicas do diabetes também a gente sabe que são passíveis de tratamento. Então, eu acho que quando a mãe faz uma coisa assim, ele nunca vai ser. Eu sempre falo que quando tem essas palavras nunca, sempre, a gente tem sempre que pensar que tem aí uma crença e tem um exercício de futurologia, porque a gente não sabe. E essa questão de que ele nunca vai ser como você, eu penso por esse outro lado também, né? Que muitas pessoas, não é seu caso, foi estudar endocrinologia, diabetologia, porque você gostou do assunto. Mas Uhum. muitos profissionais foram justamente por curiosidade, porque tem diabetes, né? Sim, sim. Então, é meu caso, eu fui fazer doutorado nisso porque eu tenho diabetes tipo 1, porque eu nunca dei bola para endocrinologia, para diabetes na minha faculdade. Eu já sabia desde cedo que queria ser psiquiatra. E digo mais, no meu caso, veio tardio ainda, porque também nos primeiros anos eu não pensava em estudar diabetes, eu me cuidava, mas nunca pensei. Fui pensar depois da segunda gestação. Uhum. Então, eu acho que assim, o que vai acontecer na nossa vida, na verdade, a gente não tem esse controle. A gente Sim. tem, por isso que é importante o presente, os primeiros, né, os pequenos passos, o dia a dia. E eu acho que é muito negativismo quando a gente, eu acho que vem da angústia da mãe, né, da impotência da mãe de ver que é uma doença trabalhosa e fazer uma projeção tão sombria. Então, eu acho que é importante, assim, escutar esse sofrimento e ajudar a mãe a colocar isso em perspectiva. Uhum. Olha, a gente tem coisas eficazes hoje, nós temos boas insulinas, bons profissionais, o conhecimento médico evoluiu, a gente pode conversar sobre o sofrimento. E quando a gente fala de carga emocional, a gente não precisa falar, não pode falar só da carga emocional da pessoa que convive com o diabetes. A gente tem que falar da carga emocional dos pais, dos cuidadores, dos parceiros, das esposas. Então, talvez uma mãe que está com esse negativismo, ela esteja com uma carga emocional muito alta, com uma ansiedade. A ansiedade faz a gente ter essas projeções trágicas, sombrias, não, vai dar tudo errado. Então, eu acho que é muito Sim. importante a gente entender que quando tem uma coisa muito sombria e muito nunca, é algo que a gente precisa refletir, né? Concordo. E no consultório, e às vezes eu falo com mães aqui do Instagram, que às vezes a angústia é colocada na frente do adolescente. E isso é um tanto quanto delicado, porque o adolescente em si, você sabe falar isso muito melhor do que eu, mas a gente percebe aquela, é 8 ou 80. Então, se a mãe fala uma coisa, ele entende que não, eu não estou fazendo nada certo, então eu vou parar de checar minha glicose. Então, a gente fala um detalhezinho, ele puxa lá para outro lado. Então, o adolescente pode entender isso como, poxa, eu sou um problema na vida da minha família. Então, eu vou acabar não me cuidando por conta disso e daquilo. Então, eu acho que fica essa sugestão para que, se mães que estão aqui nos vendo, pais, familiares, têm toda essa angústia, talvez pedir um momento sozinho com o médico no consultório para conseguir trabalhar isso melhor. E algumas vezes a gente, aqui eu falo como endocrinologista, vai ter que encaminhar para um psiquiatra ou para um psicólogo, para uma terapia, para resolver essas questões, né, doutora Mônica? Eu acho que trabalhar a ansiedade, trabalhar o negativismo, o medo, colocar isso em perspectiva é fundamental para encontrar o caminho da motivação, o caminho dos pequenos passos, porque são as pequenas vitórias que vão dando a motivação para fazer um outro passo. E quando a gente fala em mudança de comportamento, a gente está falando num processo que é dinâmico, é uma espiral, não é uma linha reta até o topo, não é uma linha, uma subida, às vezes tem alguns retrocessos, essa é a vida humana, é a realidade humana. E a gente tem que valorizar o esforço do adolescente e da criança, porque eles fazem, às vezes, muito. Adolescente, por exemplo, que quer dormir, tem muito sono e que dorme muito.
de acordar, às vezes, 1 hora mais cedo para andar com o cachorro já é uma... Eu acho que a gente precisa valorizar isso, porque muitas vezes, na ansiedade de fazer tudo perfeito, que é muito difícil lidar com essa coisa da perfeição, Sim. a gente tende a desvalorizar o que está sendo conseguido. Então, a gente, profissional de saúde mental, gosta muito de uma expressão que é o suficientemente bom. A gente não gosta da palavra perfeição, a gente gosta de suficientemente bom. Então, a gente tem que buscar o suficientemente bom, mas não significa que não existirão momentos que o adolescente poderia ter feito melhor, que a criança Sim. poderia ou o adulto poderia Uhum. ter. Mas a gente não precisa reforçar isso, porque tem outras coisas que ele está conseguindo que a gente tem que reforçar também, Com né? certeza. E começando pelos aspectos, pelos pontos positivos. Então, eu Exato. sempre converso em discussão, a gente viu um gráfico. Poxa, essa parte do gráfico, ou essa glicemia está mais turbulenta. Por que começar por ela? Vamos começar pela glicemia de 100 que estava no café da manhã, por uma correção de um 300 que não virou uma hipoglicemia. E esse suficientemente bom se encaixa muito nos 70% dentro do alvo. Então, a gente sabe que se uma pessoa fica mais de 70% dentro do alvo de 70 a 180, ao longo de sua vida, ela tem menos de 5% de chance de ter problemas futuros relacionados ao diabetes. Não precisa ser 100%. E aqui, novamente, como a doutora Mônica falou, existe essa cultura do perfeccionismo que em rede social é um assunto bastante delicado, porque toda vez que eu falo dos 70 a 180, eu recebo uma cobrança de muitos seguidores assim. Mas a pessoa que não tem diabetes é de 70 a 140. Eu sei, os meus pacientes também sabem. Mas a gente coloca muitas vezes no gráfico de 70 a 180 para conseguir ter um respiro. Se conseguir mais baixo, sem hipoglicemia, melhor ainda. Mas às vezes a gente precisa daquele morro subindo e descendo no 180, feliz, porque eu sei que isso, em longo prazo, não vai nos trazer complicação, ou se por acaso aparecer alguma complicação, vai ser uma coisa tratável. Certo? E aí, continuando dentro dessa questão da mãe, mas quando eu falo da mãe, pode ser um adulto que vai ter um discurso bastante parecido, da questão da vida ter parado por conta do diabetes, da exaustão por não conseguir fazer outra coisa. E ainda, apesar de saber que as complicações vão ser muito difíceis de ocorrer, se sentir nesse casulo de tristeza. Sim, sim. Eu acho, Thalita, que a gente tem que entender quando as coisas têm um excesso, né? Quando a gente fala em tristeza, em ansiedade, são sentimentos humanos e todos nós temos. O que é problemático é o excesso, né? Então, no caso do diabetes, a gente tem esses conceitos, né, do diabetes de estresse, do diabetes burnout. Por quê? A rotina de uma pessoa com diabetes, ela é mais pesada e mais trabalhosa, obviamente, do que uma pessoa que não convive. Então, é natural que exista um pouco de carga emocional. Agora, o problema é quando isso está tão pesado que a pessoa não tem energia para mais nada, ou que a pessoa deixa de ter esperança, ou que a pessoa deixa de tentar uma mudança de medicação, uma mudança de estratégia. E aí, nesse ponto, é que eu acho que a pessoa precisa ser realmente avaliada para ver se esse problema está nesse grau de burnout, de esgotamento, de não ver perspectiva. Porque, voltando aí o que a gente falou no começo da identidade, é importante a pessoa ter a identidade de ter diabetes. Porque se ela não tiver essa identidade, ela não vai acordar e fazer a glicemia,
ela vai sair sem levar o kit, ela não vai pensar. Então, é natural e é necessária a construção da identidade. Agora, quando essa identidade ela é vivida de uma forma totalitária, numa forma assim muito pesada ou muito rígida, a pessoa pode se sentir aprisionada. E o burnout, um dos aspectos do burnout, desse esgotamento, é que a pessoa chega num ponto de literalmente chutar o balde. Ah, por mais que eu tento, eu não consigo. Eu separei aqui algumas frases para a gente, que eu acho que pode dar algum exemplo do que a gente pergunta, até ajudando as pessoas a refletirem um pouco se já passaram por isso ou se estão passando. Ótimo. Uhum. Olha, Porque por exemplo... Só interromper um minuto. Então, a gente está querendo mostrar que existe um sofrimento, que pode existir um sofrimento maior dentro do diabetes, que pode nos causar mais preocupação. E isso, tecnicamente, a gente pode chamar de burnout, né, doutora Mônica? Consegue explicar isso um pouquinho mais para eles? Consigo. Ou de diabetes de estresse, que diabetes de estresse nada mais é do que o estresse associado a viver com o diabetes. Então, alguns sentimentos negativos relacionados ao manejo, que pode ser medo, insegurança, tristeza, raiva, desesperança. Isso não é incomum, pelo contrário, isso é muito frequente. Só que se isso está num nível leve ou não a maior parte do tempo, a pessoa consegue se superar e isso não interfere nos comportamentos de autocuidado. Agora, quando isso passa a ser muito intenso, a pessoa não consegue ter energia para executar, para ter motivação, para exercitar os cuidados necessários. Quando chega nesse nível de abandono, de exaustão, a gente dá o nome do burnout. Então, é quase que o burnout fosse assim a consequência de um diabetes de estresse não reconhecido, não tratado, não ultrapassado. E muitas vezes no burnout, a pessoa não faz nada, ou faz um mínimo para sobreviver. Então, é uma coisa assim, uma das perguntas é assim, que a gente coloca, a pessoa vai responder, eu concordo fortemente, eu discordo. Então, de acordo com essa graduação que a gente vai pontuar o burnout para ver em que nível que ele está. Então, por exemplo, uma das perguntas é emocionalmente exaustivo encarar um outro dia com diabetes. Então, se você já acorda, eu não consigo nem pensar, você já vai dormir pensando, eu não consigo nem pensar em acordar mais um dia com diabetes. Então, isso já tem que acender uma bandeira vermelha. Porque, como com a depressão, a pessoa já, às vezes, não quero nem sair da cama. Eu não quero nem ter que pensar em mais um dia, né? O burnout é muito comum o abandono, não precisa abandonar tudo, mas às vezes abandonar partes. Então, aquela pessoa que aplica só a basal. Não, dá muito trabalho contar carboidrato, fazer conta para insulina rápida, não tem essa energia. Então, eu vou só aplicar uma basalzinha para, que é a pergunta, em relação ao gerenciamento do meu diabetes, eu faço o mínimo para sobreviver. Então, é o mínimo. E algumas pessoas nem o mínimo. Que aí acabam naquelas internações recorrentes por cetoacidose. Por cetoacidose. E eu percebo agora uma visão como endocrinologista que tem aquela pessoa que aplica a basal e segue só com a basal, tentando viver bem e se mostra, ok, eu só estou com a minha basal e estou tentando viver bem, apesar de uma montanha russa glicêmica. E aquela pessoa que só aplica basal, mas ela se culpa o tempo todo, que ela vai comer, ela teria que aplicar a insulina rápida antes, ela não aplica e ela fica naquele martírio de não fazer, naquela ruminação de pensamentos, por que eu não fiz, por que não fiz, mas não faz.
Então eu fico pensando o grau de sofrimento psicológico que se encontra essa pessoa. Porque quando você fala, a pessoa ela está preocupada que amanhã o diabetes vai continuar, talvez num dia que usa bomba de insulina, deu um problema no conjunto de infusão, a glicemia foi lá para o teto, aquele dia assim tenebroso. Eu brinco que a gente tem vontade de jogar a bomba de insulina pela janela. Mas amanhã é um dia novo. Amanhã a gente vai colocar um conjunto de infusão novo, jogar um basal temporário, corrigir essa insulina, essa glicemia e segue em frente, a gente consegue arrumar. Mas eu acho que a gente está falando aqui do burnout da pessoa que ela está triste pelo que ela deixa de fazer e ao mesmo tempo, talvez com apoio médico ainda, com o endocrinologista presente, porque isso eu já vivi no consultório, ela não consegue fazer. Né, doutora Mônica? E essa Eu pessoa. acho Pode falar. que essa pessoa, na verdade, que tem esse comportamento tão desesperançoso, ela está, na realidade, esgotada. É mais do que um cansaço, é uma coisa extrema, é um esgotamento. Sim. Parece que não cabe mais aprendizado, não cabe mais uma tentativa, porque a mente dessa pessoa, o emocional dessa pessoa está comprometido. O burnout é um esgotamento físico e mental. Então, tanto que o burnout, não só o diabetes burnout, o burnout de pessoas, de trabalhadores, de profissionais, pode levar à morte. É uma coisa de um esgotamento. Então, é importante reconhecer se o de estresse, ou mesmo a pessoa está tendo sinal de burnout, em fases iniciais, porque isso é tratável, como a depressão é tratável. Tudo são construções, né, Thalita? Sim. É muito difícil aprender tudo que é necessário e integrar as necessidades do diabetes tipo 1 na vida, até porque a nossa vida vai mudando. Então, assim, né? Às vezes a pessoa tem um trabalho num horário, ela aprendeu a fazer as adaptações para aquele horário. De repente, 6 meses depois, ela está em outro trabalho que requer uma outra adaptação. De repente, se é um adulto, teve um filho, requer uma outra adaptação. Então, o que eu acho que é mais importante é o médico e todos os profissionais que acompanham os pacientes e as próprias pessoas, familiares de pacientes com diabetes, entenderem que isso existe. Ficarem com esse radar. Porque daí, quando perceber, nossa, eu estou cansado demais, eu estou desesperançoso demais, eu vejo tudo por esse viés negativo demais, levar esse assunto para consulta. Perguntar, é normal, né? Porque a gente pode perguntar, nossa, mas é normal? Os seus outros pacientes se sentem assim também? Todo dia matando um leão por dia? Isso, né? É normal isso? Porque aí a gente ajuda a contextualizar, a gente dá exemplos de pacientes que passaram por isso e superaram. Eu acho que a gente tem um papel nesse diálogo, né? E como eu percebo que o paciente gosta, a pessoa com diabetes gosta de ouvir outros exemplos. Então, é aquela história, o medo não educa, não empodera ninguém. E quando eu tenho outros exemplos, e aqui a rede social pode ser muito benéfica nisso, eu vejo outros exemplos, eu consigo organizar isso melhor. Então, aqui no chat tem várias observações, vários relatos das pessoas se sentindo cansadas, frustradas. Às vezes eu ouço a palavra luto, o luto de pensar no que é a vida de antes e a vida de agora. Então, é muito bom poder discutir isso, mas existem momentos que a gente precisa ser racional novamente, entender que o diabetes pode acontecer em qualquer pessoa, ninguém é culpado pelo diabetes tipo 1 e nós estamos aqui para ajudar a organizar. Uma coisa que a doutora Mônica falou que é muito importante e que eu vejo muito aqui na rede social é: Thalita, minha glicose estava ótima até o ano passado, depois virou uma bagunça. Às vezes, a rotina dessa pessoa mudou completamente. Ela trocou de turno, ela virou mãe, ela abriu um quadro de hipotireoidismo. E aí, quando a gente conversa com a pessoa, tipo, eu não vou no médico há X tempo por conta da pandemia, por conta disso, por conta daquilo.
A gente sabe que existem muitos obstáculos, às vezes, para chegar num bom médico, mas faz parte do tratamento em diabetes tipo 1 ter um médico parceiro que você tenha acesso. Porque as demandas são muitas, você sabe melhor do que eu, doutora Mônica. Então, assim, as pessoas precisam se organizar para buscar esse médico parceiro. E às vezes a gente tem um médico parceiro até no serviço público. E a parceria vem de um médico que escuta. Porque quando a gente escuta, a gente entende a rotina da pessoa, o dia a dia da pessoa. Exato, Né? exato. Então, às vezes a gente percebe, agora eu estou percebendo muito isso, problema financeiro. Thalita, eu não consigo voltar para a consulta porque eu estou desempregado, porque eu perdi o plano de saúde, por conta disso e disso. Então, às vezes, o diabetes está um problema, mas tem tantas outras coisas em volta que acabam dificultando ainda mais o cenário. E para fechar, que eu já falei bastante, então a gente falou de diabetes de estresse, que é esse estresse relacionado ao manejo do diabetes, que pode acontecer e ele pode ficar mais pesado a ponto de fazer as pessoas deixarem o diabetes, os cuidados do diabetes um pouco de lado. Eles passam a não ser mais integrados na vida e isso pode trazer problemas no momento e no futuro. E aí vem uma pergunta: aonde que fica a depressão, doutora Mônica, dentro disso? Olha, a depressão, ela é muito comum também em pessoas com diabetes, costuma ser de 2 a 3 vezes mais frequente do que em pessoas que não têm diabetes. Mas a depressão é um distúrbio psiquiátrico que tem a ver com predisposição genética, gatilho ambiental, experiência de vida. Então, muitas vezes pode vir tudo junto. Depressão, Entendi. diabetes de estresse, burnout é o pior cenário. Uhum. Porque vou citar alguns sintomas de depressão que eu acho que são muito importantes para pessoas com diabetes. Por exemplo, lentificação psicomotora. Então, você não tem energia, você está mais lento, você só quer dormir, ficar deitado. Então, é muito. Como ajudar essa pessoa? Imagina a culpa de uma pessoa que sabe que deveria estar fazendo exercício, mas ela não, ela se sente desse jeito que eu expliquei. Muitas pessoas com depressão comem muito ou comem muito pouco. A Uhum. depressão ela afeta funções orgânicas. Então, imagina o desafio de um endocrinologista, de uma nutricionista, tentar organizar numa pessoa que não tem apetite nenhum ou que tem um apetite gigantesco, né? Por conta de uma depressão associada à ansiedade. Então, essas coisas, elas precisam ser reconhecidas, porque se a gente não trata a pessoa, é muito mais difícil ela fazer uma mudança, porque ela tem impedimentos físicos, concretos. Ela vai ver um cenário diferente e ela vai ter alguns sintomas. Agora, a gente não pode esquecer também, Thalita, nisso que a gente conversou aqui quando fez o roteiro da live, que a hiperglicemia também dá esses sintomas de lentificação, de cansaço, de muita sonolência, né? Então, quando a gente fala de por que tratar, é porque tratar, seja a depressão e controlar melhor a glicemia, o nosso bem-estar é muito maior. A gente acorda com energia, a gente acorda e consegue fazer as coisas que a gente tem vontade. Agora, se você está com uma glicemia muito alta, mesmo que você não esteja deprimido, é mais difícil, você vai ter sede o tempo inteiro, você vai querer ir ao banheiro ao tempo inteiro, você vai precisar ir ao banheiro o tempo inteiro, você vai estar lento, né? Nessa, Desatento, né? nessa história do sono, da pessoa estar mais deprimida ou com um quadro maior de tristeza, vamos colocar assim, eu fico mais tranquila em falar como endocrinologista. Então, a pessoa vai fugir para dormir mais. E eu uma vez ouvi de uma paciente assim, Thalita, eu nem consigo fazer isso, porque a minha glicose está 350, aí eu acordo 15 vezes para fazer xixi. Então eu não tenho nem o direito
de estar triste e dormir cedo. E eu falei assim, meu Deus do céu, realmente a gente precisa entender que o manejo da glicemia é essencial para a gente aí sim trabalhar outras questões. Então, na pandemia, eu vivi pela primeira vez no consultório adolescentes em quadro de depressão, e para mim foi mais relacionado à pandemia. E aí eu liguei para o psiquiatra que eu encaminho aqui na minha região, em Santa Catarina. A doutora Mônica trabalha em Campinas, eu trabalho em Santa Catarina. E eu liguei para o psiquiatra e falei assim: olha, fique tranquilo. Vou te mandar 2 adolescentes, e esses adolescentes têm um resultado glicêmico fabuloso. Então, esta parte está tranquila dentro do manejo, você não precisa se preocupar com essa variável. E eu senti um ufa do psiquiatra que, opa, é uma coisa a menos para organizar. E aí a gente percebe como é estranho isso, né? Porque, poxa, uma pessoa com quadro de depressão, o lógico seria não cuidar do diabetes. Mas eu vivi no consultório casos que não. O diabetes estava sendo bem manejado, a glicemia continuava 70% dentro do alvo. Talvez os pais, eles abraçaram mais a causa do que antigamente, mas aí a gente vê como existem diferentes diagnósticos na nossa vida, como a gente não consegue prever o que vai acontecer no dia de amanhã, e como eu gosto muito de uma palavra que começou a surgir mais nos congressos de diabetes, principalmente em tecnologia, como nós precisamos alinhar as expectativas da nossa vida. Isso, exato. E também isso que você falou é verdade, nem todo paciente que tem uma glicada muito boa, um controle, essa pessoa pode ter depressão, essa pessoa pode ter diabetes de estresse. Então, não são coisas excludentes, né? A gente tem que tratar a depressão e tem que tratar o controle glicêmico. Às vezes, isso vai haver uma necessidade conjunta, isso vai acontecer ao mesmo tempo, e às vezes não, né? Uhum. E, Thalita, eu queria citar um paciente que eu atendo, eu gosto também muito de exemplo, ele veio na pandemia sem máscara, né? E daí eu perguntei com diabetes tipo 1 e eu falei, mas eu vou ter que vamos colocar uma máscara, você não pode entrar numa clínica sem máscara. E ele me respondeu assim, eu já tenho diabetes, eu já tenho hipotiroidismo, é tanta doença que se eu pegar mais uma, tanto faz. E esse paciente veio depois de 4 cetoacidoses em 1 ano. Nossa Senhora. E aí eu fui conversando, né? Esse paciente tinha depressão, burnout, né? Mas assim, eu fui conversando sobre a história dele com o diabetes. Então, um diagnóstico com 3 anos de idade, e ele, assim, como que foi limitante, porque ele me contou uma experiência que ele foi comprar um sorvete na cantina da escola e a vendedora falou para ele, olha, eu não, na frente dos amiguinhos, assim, eu não vou te vender porque você é diabético, né? Entendi. Então, assim, na cabeça dele, foi uma coisa assim, nossa, eu não posso nem tomar um sorvete, né? Uma criança. Então, todos os amiguinhos tomando. Então, hoje a gente sabe que isso não existe, porque a contagem de carboidrato, ela dá essa possibilidade, o ajuste com uma insulina rápida do adolescente ou da criança ou do adulto. Olha, eu quero hoje comer um chocolate. E eu posso comer um chocolate se eu entender o meu controle, se eu entender o pico da minha insulina, quanto tempo. E a gente sabe que é possível, né? Com certeza é. Agora, essa pessoa cresceu a vida inteira e atravessou a adolescência, que é um momento muito difícil, acreditando que, assim, essa doença vem para tirar as coisas que eu gosto, né? Eu não posso. Então, é muito difícil que não vá tendo raiva ou se entristecendo ou desenvolvendo a desesperança, né? Sim. Então, é toda uma reconstrução, né? De pensamento, de crenças errôneas, né? E a gente vê isso muito, né? Pessoas... Eu já tive pacientes que não falaram que
não podiam comer nada além de abacaxi, limão e caju. Podia comer outras frutas, por exemplo. Não precisa nem Entendi, falar de um sim. doce, né? Sim, sim. Eu tenho uma Então, clássica no consultório que é melancia. Não sei de onde surgiu essa lenda de não comer melancia, mas e às vezes a gente vê isso também dentro das restrições alimentares, dentro desse modismo. Não é um modismo, a gente sabe que a dieta low carb ela pode ajudar bastante, mas às vezes a gente entra numa restrição alimentar um pouquinho mais agressiva que a criança sente. E eu lembro que num consultório, a mãe sempre dava omelete para a criança, e acho maravilhoso para o café da manhã, porque o pico glicêmico pode ser maior. E aí a mãe saiu para fazer xixi na consulta e eu fiquei só com a criança. E ela me falou assim: Tia Thalita, eu quero comer um misto quente de manhã. E eu pensei, poxa vida, é um misto quente. E a gente pode criar variáveis para isso, pensando o quê? No impacto deste pedido para o longo prazo, que pode parecer muito bobo, pode ser encarado como, essa criança é mimada, ela tem que comer para melhorar a glicemia ou para ficar mais tempo dentro do alvo. A gente concorda, mas talvez fazer a segunda-feira, o dia do misto quente, já começa a trazer as coisas mais organizadas. E a gente percebe sim, acompanhando diferentes idades e acompanhando eles ao longo da vida com consultas longas que a gente consegue ouvir, ouvir, ouvir. A gente ouve esses relatos dos adultos, né? E assim, poxa, eu recebi isso numa consulta recente de um homem adulto com 20 e poucos anos de diabetes, uns 30 de idade, que ele, no final da consulta, ele começou a contar algumas atrocidades que ele ouviu ao longo da vida. E ele é uma pessoa super bem resolvida com o diabetes dele. E eu pensei assim, poxa vida, o que fez ele parar e começar a me contar essas coisas? Então, no fundo, a gente sabe que isso pesa. sim, sim, sem dúvida. Se você quer comentar alguma coisa das pessoas que eu vi que muitas pessoas colocaram aqui algumas se isso já aconteceu, porque é muito comum, né? Uhum. Principalmente as pessoas que já passaram por isso há muitos anos, né? Sim, sim. Ter, terem recebido uma orientação muito restritiva. Sim, a outra questão do preconceito dos colégios, o medo de receber uma criança com diabetes, agora virou a criança diabética do grupo de risco da pandemia, aquela negociação com o colégio. Então, a gente tem algumas barreiras, sim, que com conversa, em geral, a gente consegue organizar. E aqui, novamente, a gente defende a presença da figura do médico que entenda de diabetes tipo 1 junto com essa família, porque isso faz diferença no longo prazo e no abraço do diagnóstico. Sim, sim. Doutora Márcia Punales, do ICD, está aqui com a gente. Obrigada, a gente está tendo muito feedback, a gente está com 130 já pessoas acompanhando a gente desde o começo da live, doutora Mônica. E estamos nos últimos 8 minutinhos. Você quer deixar uma mensagem final para a gente? Eu queria falar sobre essa questão das crianças e adolescentes, que eu vi também no comentário, que se sentiram um peso para os pais, né? Porque eu acho que, eu sempre falo para os meus pacientes, né? Não só com pacientes que têm diabetes, mas muitas vezes a mãe fala, mas eu tô deprimida, e como é que eu vou passar a esperança? Eu tento. E eu falo, olha, algumas coisas, os pais podem ser a Fernanda Montenegro, mas a criança percebe, você pode ser uma atriz, mas é mais fácil você dizer para a criança que você tem momentos difíceis. A criança é capaz de entender isso, mas deixar bem claro que esse peso de ser um fardo é muito diferente, porque não tem nada que um pai ou uma mãe não queira mais do que o bem-estar do filho. Então, o filho não é capaz de entender que, por mais que a mãe se canse,
o amor é tão grande que a mãe vai se esforçar de qualquer maneira. A gente vê isso em rede social, né? Quantidade sim. de mãe pâncreas, como elas lutam, como elas se esforçam. Então, eu queria que assim, as crianças e as mães tentassem entender que essa questão do fardo é muito importante também de ser discutido, porque às vezes a criança ela faz algumas inferências que não são verdadeiras. O pai chega de um dia do trabalho com um semblante mais fechado e a criança já automaticamente, o adolescente, é por causa do meu diabetes. Às vezes não tem nada a ver com diabetes, Sim. né? Então, falar sobre as emoções de uma maneira, claro, você vai falar com uma criança de 5 anos com uma linguagem, com uma de 15 com outra linguagem, não precisa falar muita coisa, mas explicar que é normal ter cansaço, é normal ter dias mais difíceis e que isso não tem nada a ver com fardo, eu acho que é muito importante. Eu acho que passar a positividade é muito importante, né? E essa questão dos aspectos positivos, quando a gente leu as publicações que estudam um pouco mais essa parte de dentro do diabetes tipo 1, dos desejos, das vontades, das aspirações, dos desafios, eles colocam que as pessoas elas podem achar aspectos positivos dentro do diagnóstico. E a gente trabalha para isso, seja na qualidade de vida, seja na reorganização alimentar, seja no mais regrado na atividade física, seja na união familiar, seja no encontrar amigos que tenham diabetes, ter uma segunda família. Então, a gente está dentro do Diabetes Tipo Nada Impossível e do Saúde Mental e Diabetes, que é o Instagram que a doutora Mônica defende e publica, trazendo um pouco mais desse assunto da forma mais embasada possível. E aqui, só agradecendo a doutora Mônica por nos ter ensinado tanto. Eu sempre falo que a conversa com um psiquiatra, eu acho que a mania de faculdade faz a gente pensar e olhar as coisas por um outro ângulo. E eu espero que vocês também tenham passado por essa sensação que eu passei durante a live. Eu que agradeço, Thalita. Eu tenho um prazer enorme de estar aqui conversando sobre essas coisas. Eu gosto muito desse tema. Esse Instagram também tem muito carinho envolvido, não só estudo, mas tem muito carinho. Então, eu agradeço todas as mensagens e agradeço a você novamente. Obrigada, doutora Mônica. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente durante essa hora. E aí a gente aguarda o feedback de vocês no inbox e quem sabe mais para frente a gente marca uma segunda live. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada, Tchau. obrigada, doutora Mônica, novamente. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite.